Se houver alguém aqui que esteja adentrando a casa de Francisco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Que o imenso amor de Deus, nosso Pai, possa trazer para você o desejo sincero e a vontade de continuar perseverando no bem, tendo a nossa casa como um apoio espiritual, né, para o fortalecimento de nossas convicções com Jesus e por Jesus. Então, assim, para a gente falar a respeito dos temas propriamente ditos, a gente vai falar das questões 344 a 350. A gente fez assim. Primeiramente, não dá para a gente falar sobre o tema, que é a união da alma ao corpo, sem a gente entender um pouco a respeito do que seja o perispírito, né? Então, assim, a gente trouxe aqui uma definição do que seja o perispírito. Os benfeitores amigos espirituais, Kardec, com seus estudos, suas pesquisas, chegou à conclusão de que o perispírito é esse envoltório semimaterial, também chamado de corpo fluídico ou etéreo. E nele se encontram todos os órgãos e estruturas biológicas necessários à vida do plano físico, daí ser considerado modelo do corpo físico. Então, o perispírito, gente, é esse modelo organizador biológico, né, que forma o nosso corpo. Ele é o nosso corpo espiritual. Tá certo? Então, vamos dar continuidade para ver se a gente entende direitinho um pouco mais a respeito disso. Bom, o espírito, nós espíritos, somos só uma centelha divina, como mostra a nossa imagem aí, a imagem aqui, ó, à esquerda, né? Nós somos só uma centelha divina. O que é que define o nosso corpo espiritual? É o perispírito. Esse perispírito, segundo informações do plano espiritual, ele é formado, modelado, a partir das nossas formas de pensamento e a partir do fluido cósmico universal. Fluido cósmico universal, nunca ouvi falar nisso, Max. Não? O fluido cósmico universal é o agente material divino que cria todas as coisas. Tudo que é matéria ou semimatéria é extraído, composto, feito, realizado por Deus nosso Pai através do fluido cósmico universal. Então, não sei se estou me fazendo entender. É como se o fluido cósmico universal, que é uma matéria mais do que quintessenciada, ela fosse uma modeladora de todos os corpos, de tudo que existe. Então, é a partir dessa matéria primitiva, o fluido cósmico universal, que Deus cria todas as coisas, inclusive o nosso perispírito. Que as informações que a gente tem a respeito do perispírito, trazida também pelos benfeitores espirituais, é que o nosso modelo fisiológico, a nossa formatação humana, ela é extraída do fluido cósmico universal, mas também com influências da matéria do planeta em que nós vivemos. Então, dito isto, a gente subentende, né, coerentemente pensando e falando, que em outros planetas é provável que a nossa conformação física fosse diferente. Então, se vocês verem a figura aí do meio, que é o perispírito, ela é uma figura um tanto vaporosa. E esse atributo da alma, isso que nós carregamos, que é o nosso corpo espiritual, ele tem algumas características e funções. O nosso irmão Zalmino Zimmermann, na obra Perispírito, ele traz para a gente alguns entendimentos a respeito dessas funções do perispírito. E ele coloca 3 funções primordiais que o perispírito tem. Ele diz que tem uma função instrumental, na qual a função primordial dele é servir de instrumento à alma em sua interação com os mundos espiritual e físico. É através do perispírito, gente, que nós temos comunicações com espíritos outros. É através do perispírito que nós nos relacionamos uns com os outros. E é através do perispírito que os fenômenos mediúnicos, no estudo ontem, inclusive, aqui em nossa casa, um estudo ontem, aplicado ontem aqui, sobre a mediunidade, no estudo da mediunidade, a gente falou justamente sobre isso. As funções da mente e do perispírito nas comunicações mediúnicas.
Então, o perispírito, como esse corpo, né, que dá uma forma, um modelo biológico para que nós tenhamos também esse corpo físico que nós enxergamos, que nós vemos, ele também tem propriedades muito interessantes, funções muito interessantes em relação às nossas comunicações espirituais, porque é a partir dele que os espíritos também se aproximam de nós, estabelecendo essas conexões, essas conversas. E como é que isso acontece? O espírito desencarnado se aproxima e mentalmente, através de uma energia de troca de pensamentos, ele se comunica, o perispírito dele se comunica com o perispírito do comunicante, do médium, e esse médium, através também, muitas vezes, de filtragem que vai fazer, né? Porque, às vezes, nem sempre o que o espírito está querendo dizer é coisa boa, né? Às vezes, eles estão querendo, inclusive, se utilizar de palavras chulas e tudo, mas o médium disciplinado não permite que isso aconteça e vai exprimir, o médium exprime esses pensamentos com os devidos filtros, falando exclusivamente aquilo que se faz necessário para que o espírito receba ajuda. Então, o perispírito, em relação às comunicações mediúnicas, ele tem esse papel também. É um papel muito importante. A segunda função é a função individualizadora. O perispírito, que é esse corpo imperecível da alma, serve à sua individualização e identificação. A alma é a única e diferenciada, e o perispírito mostra para a gente ela, refletindo ela. Então, assim, é uma das propriedades do perispírito. Ele tem ação refletora. O meu perispírito nunca, jamais vai ser igual o perispírito de nenhum de vocês. Cada um de nós, o perispírito, ele tem uma identidade como se fossem as nossas impressões digitais. O nosso perispírito, ele é formado, inclusive, diante das necessidades que cada um de nós temos de experienciar na vida atual, ou até mesmo em outras vidas, experienciar tudo o que se faz necessário para o nosso engrandecimento, para o nosso progresso espiritual. Então, é lógico que o meu perispírito não podia estar ocupando o corpo de uma outra pessoa que não fosse o espírito Maxwell, nessa existência. O perispírito pode ocupar outros corpos, mas aquele perispírito vai ser sempre o perispírito individualizado da pessoa. Você troca de roupa, troca de nome, pode trocar de nome, mas você vai ser sempre você. É mais ou menos assim a explicação que a gente tem em relação a essa história da função individualizadora. E mais para frente ele diz que a terceira função seria a função organizadora. Na reencarnação, em que o ritmo morfogenético, obedecendo aos impulsos psicossômicos de crescimento, leva à formação de um novo corpo físico que se estrutura rigorosamente de acordo com as características que marcam o corpo espiritual, o modelo por excelência. Tá? Então, assim, as contrariedades que nós fazemos à lei de Deus, muitas vezes podem comprometer o nosso perispírito, o nosso corpo espiritual, e trazer consequências para vidas futuras nossas. Por exemplo, pessoas que nascem com determinadas deformidades físicas, por exemplo, elas podem estar em sintonia com a deformidade que foi causada no perispírito. E a pessoa nasce com aquela deformidade para poder resgatar, né, os problemas, os erros do passado. Tem uma história muito interessante na internet que a gente encontrou há alguns anos de uma criança que nasceu com um problema no coração, uma deformidade no coração. Com o tempo, esse menino, com menos de 4 anos, começou a se lembrar das vidas passadas dele. Por incrível que pareça, ficou provado de que realmente ele era o avô dele, que havia sido morto enquanto era um policial com um tiro no coração, no peito. Então, se aquele espírito em outra vida levou um tiro que apresentou essa deformidade no seu coração, no peito, ele reencarna, né? Reencarna com essa deformidade e ele tem problema cardíaco.
E, olha, gente, isso ficou provado porque foi feita uma pesquisa, inclusive histórica, e tudo que o menino de 4 anos disse em relação à vida passada dele foi confirmada. Ele convivia com a mãe e com o pai, e ele dizia para a mãe que tinha sido o pai dela. Então, assim, é uma dessas tantas provas de vidas anteriores que nós temos, que o Espiritismo oferece para a gente. E aí a gente entender um pouquinho como é essa relação dos nossos merecimentos, inclusive, com relação ao nosso perispírito. Bom, que propriedades tem esse perispírito? Quais são as propriedades do perispírito? Ao todo, já foram enunciadas 20 propriedades, né? Então, assim, porosidade, plasticidade, densidade, ponderabilidade, luminosidade, que brilha a vossa luz. Lembram disso? Penetrabilidade, visibilidade. Os médiuns, quando enxergam espíritos desencarnados, eles estão enxergando o perispírito do espírito. Um espírito, para se apresentar para nós aqui nesse momento, é bem provável que ele precisasse, por exemplo, de um médium para doar ectoplasma, para que ele se materializasse, como aconteceu muito nos anos 40, no qual Chico Xavier participou de diversas reuniões de materialização, e uma das mais conhecidas, das mais características que a gente tem conhecimento, é uma materialização feita por um médium, na qual ele doava o ectoplasma e se materializava o espírito de uma irmã, uma freira da Igreja Católica, chamada Irmã Josefa, que conversava com Kardec, conversava com Chico, conversava com as pessoas em volta dele. Teve um jornalista, inclusive, que chegou a tocar nesse espírito materializado, e, por incrível que pareça, ele disse que ela não era gelada, ela tinha a temperatura normal de um corpo de um ser humano encarnado mesmo, né? Então, assim, outras propriedades do perispírito: corporeidade, né? Tangibilidade, sensibilidade global. O perispírito é uma coisa interessante, gente. Nas reuniões mediúnicas, a gente vê, às vezes, o espírito dizendo que está sentindo muita dor, coitado. Às vezes é triste a gente ouvir. E a gente pergunta a ele: mas você está sentindo dor aonde? Ele diz: eu não sei. É uma dor que se irradia, é uma dor no corpo todo. Por quê? Porque uma das propriedades do perispírito da gente é essa sensibilidade global. Sensibilidade magnética, né? Então, assim, quando um pequeno exemplo: quando o espírito vai reencarnar, ele entra em contato primeiramente com a mãe. E ali existe uma troca de energias fluido-magnéticas entre o espírito da mãe e o espírito da criança. Então, o perispírito também tem essa sensibilidade magnética. Expansibilidade. Os espíritos de grau mais evoluído, os espíritos numa condição melhor do que a nossa, por exemplo, eles conseguem expandir seu perispírito para atuarem, onde quer que sejam, ou estejam, né? Bicorporeidade, e aí existem histórias, né, na literatura espírita que falam de criaturas ou de pessoas, por exemplo. Vamos tomar um exemplo simples: Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Ele pode estar aqui dando uma comunicação para nós de uma hora para outra, mas ele também pode estar em outro centro, através de um fenômeno como esse, de bicorporeidade. É difícil a gente conceber isso, é muito difícil, mas a gente precisa realmente estudar cada vez mais e mais e mais doutrina espírita para ir entendendo, inclusive, essa parte científica e metodológica que a doutrina oferece para a gente começar a entender e compreender também como são nossas relações enquanto espíritos e como são nossas relações de encarnados para desencarnados. Unicidade. Então, o perispírito, como eu disse anteriormente, ele é único. O meu perispírito, ele é o meu perispírito, e ninguém pode, né, e ninguém não vai conseguir, né, utilizar o meu perispírito para montar uma outra personalidade que não seja a minha, uma outra pessoa que não seja eu.
Meu espírito e meu perispírito é único. Perenidade, mutabilidade. Então, o que é que acontece? Muitas vezes, o espírito tem condições de mudar a sua forma física para se apresentar para a pessoa, né, da forma como a pessoa conhecia. E, às vezes, o espírito muda a sua forma para se apresentar, por exemplo, para outros espíritos, benfeitores e amigos espirituais, tá certo? Mostrando para ele quem ele foi ou quem ele era em outras existências. Então, também tem essa propriedade da mutabilidade. Tem capacidade refletora. É por isso que a gente associa essa história do brilho à vossa luz, né? E muitos médiuns, às vezes, eles identificam presenças de espíritos por conta dessa capacidade refletora que o espírito tem. Alguns espíritos, em nossas reuniões, eles têm dificuldade de enxergar o espírito que está ao seu lado, porque ele vê tão somente um clarão muito forte que ele não consegue identificar a pessoa. O estado espiritual de quem está ali auxiliando ele já está no nível tão melhor que essa capacidade refletora ela se expande a ponto dele não conseguir enxergar. Curioso isso, né? E tem odor e temperatura. Odor. Acreditem vocês, eu já cheguei aqui no Jefa certa vez, há alguns anos atrás, eu vinha para o estudo do UESD. Naquela época o UESD eram 4 anos, e eu entrei, e quando eu entrei e passei ali o portão, eu senti um cheiro muito forte de éter. Muito forte. E eu cheguei na salinha aqui atrás, que o estudo era aqui atrás nessa salinha, perguntando ao pessoal se o pessoal estava sentindo cheiro de éter. Eles estavam na sala fechada e eu digo, não senti não, Max, a gente não sentiu não. Só que, nesse caso, a minha ex-companheira também estava comigo, também sentia. Então, assim, esse odor é possível de se espargir. Espíritos muitas vezes se apresentam exalando cheiro bom, cheiro de rosas, por exemplo. E aí os médiuns muitas vezes identificam o espírito pelo odor que está sendo exalado ali dentro da reunião, onde quer que seja. E tem a temperatura na qual eu disse para vocês, né, do jornalista, que ele fazia parte era a revista Manchete, ele estava em companhia de Chico em uma dessas materializações, ele conversou com a irmã Josefa, materializada através de um processo de ectoplasmia, foi doado ectoplasma, ela se apresentou, se formou, conversou com eles, ele chegou a tocá-la e ele afirmou que ela tinha temperatura, a temperatura do corpo dela, do perispírito, era normal, era como de um ser encarnado. Então, assim, dito tudo isto, eu espero que, de agora em diante, que a gente vai ler as perguntas e as respostas dos espíritos em relação às questões, a gente possa ter uma compreensão melhor ou um acompanhamento melhor, compreensivo, a respeito do que os espíritos estão dizendo nas respostas que estão dando a Kardec. Questão 344. Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas ela só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico que cada vez mais vai se apertando. Olha, o laço fluídico nosso ele vai se apertando para que a gente possa ligar o nosso perispírito ao espírito daquela criança, ao corpo daquela criança que vai nascer, que somos nós. Parece uma coisa fora de série, assim, fantástica isso, né? Mas é assim que André Luiz, inclusive, no livro Entre a Terra e o Céu, narra, conta para a gente o processo de reencarne do irmão Júlio, no qual ele dá, com todos os pormenores de riqueza, minha gente, ele dá para a gente como é o processo de densificação do espírito, de miniaturização do espírito para que ocupe aquele corpo.
E o que os benfeitores amigos espirituais estão dizendo aqui para Kardec é que esse processo é o processo que acontece durante o momento de encarnação. Então, assim, Maxwell estava lá um belo dia e foi feito o planejamento reencarnatório dele. Beleza. Só que esse planejamento reencarnatório foi feito no espírito Maxwell adulto, com todas as compreensões que precisava ter a respeito de suas necessidades para reencarnar no corpo que tem hoje. Estão acompanhando? Mas na hora que Maxwell, a 20 de outubro de 1962, foi renascer, foi reencarnar, o perispírito de Maxwell se densificou, se tornou menor, para poder ocupar no ventre da mãe aquele corpo menor. E aí, por conta desse processo, os benfeitores espirituais dizem para a gente que a gente, inclusive, se esquece dos nossos compromissos, de tudo que a gente acordou com a espiritualidade a respeito das nossas missões, do nosso papel enquanto espírito reencarnado. Gente, isso é muito complexo. Mas eu espero que vocês estejam, pelo menos, entendendo, se não estão compreendendo, mas pelo menos entendendo um pouquinho a respeito de como é interessante o processo da reencarnação e como o perispírito se comporta diante desse processo. É complexo demais. É tão complexo que eu fiquei realmente preocupado em saber se realmente a gente conseguiria trazer para vocês esse conteúdo, mas que a clareza ajudasse na compreensão de tudo isso. E aí a gente pede também ajuda a esses benfeitores amigos, né? Que ajudem a gente e ajudem também a vocês, para que possam ter a mente aberta e a mente também muito mais esclarecida para compreender esse processo, que é muito interessante. Então, ele diz assim, né? A união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico que cada vez mais vai se apertando, até o instante em que a criança vê a luz. O grito que então solta anuncia que ela se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Então, quando a gente ouve o grito da criança, o choro da criança, a gente está vendo o último processo, né? O último instante do processo reencarnatório. Ali o espírito já está totalmente modificado, o perispírito dele já está totalmente modificado para ocupar aquele corpo, né, que vai experimentar dali em diante tudo o que é necessário para o seu progresso, para o seu desenvolvimento. Então, a gente encontrou uma relação muito curiosa lá no livro A Gênese a respeito dessa questão, a respeito dessa pergunta. Lá no livro A Gênese, no capítulo que fala sobre a encarnação dos espíritos, é o capítulo 8 do livro, ou melhor, o capítulo 11, o item 18 do livro, A Gênese. Tá? Tem uma coisa bem interessante que diz assim, ó, quando o espírito tem de encarnar num corpo humano em vias de formação, um laço fluídico, que mais não é do que uma expansão do seu perispírito, o liga ao germe que o atrai por uma força irresistível desde o momento da concepção. Então, o laço fluídico de força irresistível vai fazer com que aquele perispírito que vai ocupar aquele corpo seja atraído para aquele corpo. E as relações, gente, que existem entre esse perispírito, o corpo, inclusive o corpo da mãe, o magnetismo da mãe, contribuem, auxiliam para que o processo aconteça e a criança venha a vingar, a reencarnar, né? Aí diz mais assim, ó, à medida que o germe se desenvolve, à medida que o embrião vai se desenvolvendo, o corpo vai se desenvolvendo, o laço se encurta.
sob a influência do princípio vitomaterial. Esse princípio vitomaterial é o que dá vitalidade ao espírito, do germe. O perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une, ele vai se unindo molécula a molécula ao corpo em formação, donde poder dizer-se que o espírito, por intermédio do seu perispírito, se enraiza, de certa maneira, nesse germe, como uma planta na terra. Quando o germe chega ao seu pleno desenvolvimento, completa é a união. Nasce, então, o ser para a vida exterior. Então, assim, essa explicação trazida em o livro A Gênese corrobora com a explicação trazida pelos benfeitores espirituais na nossa questão primeira, e que vai dar a gente mais bases para a gente compreender esse processo tão complexo que é o processo perispiritual, no qual o nosso perispírito, o nosso corpo espiritual, vai se adentrar a um corpo material reduzido, menor. Tá certo? Vamos lá, dar continuidade para a gente ver o que mais dizem os benfeitores a respeito desses processos. Aí na foto a gente pode até ver assim, ó, é uma foto que ilustra um pouquinho o corpo perispiritual, né, se aproximando do corpo material. E existe um laço fluídico que une esse corpo perispiritual, o perispírito, a esse corpo. Beleza? Vamos lá. Questão 345. É definitiva a união do espírito com o corpo desde o momento da concepção? Durante esta primeira fase, poderia o espírito renunciar a habitar o corpo que lhe está destinado? Então, é feito um planejamento reencarnatório e é dito para a gente, olha, Maxwell, o teu espírito vai ocupar esse corpo aqui. Aí, o que Kardec está perguntando aos benfeitores é se essa união do espírito ao corpo, se ela é definitiva. Eles responderam assim, ó. É definitiva a união no sentido de que outro espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo. Até aí ela é definitiva. Mas, como os laços que ao corpo prendem são ainda muito fracos, facilmente se rompem. Podem romper-se por vontade do espírito se este recua diante da prova que escolheu. Em tal caso, porém, a criança não vinga. Então, assim, foi feito o meu planejamento reencarnatório, eu estive com o meu perispírito densificado, miniaturizado. Eu estive com o meu perispírito, foi miniaturizado, tá certo? E eu aceitei, como havia sido concordado no plano espiritual, ocupar aquele corpo. O meu perispírito, através de uma ligação perispiritual, se ligou ao meu corpo. Um laço fluídico ligou o meu perispírito, o perispírito, a esse corpo que eu escolhi. Mas vai que, naquele dia, naquele instante, há quase 60 anos atrás, eu resolvesse não reencarnar. Eu resolvesse que estou com medo, não quero. Esse laço fluídico que me prendia ao meu corpo, ele, pelo que os benfeitores espirituais dizem aqui, ele é muito frágil ainda. Então, podia ser que acontecesse de, por um ato translocado desse do espírito, Maxwell, eu não vingasse. Eu não vingasse enquanto criança, porque eu me recusei à proposta de reencarnar com aquele corpo para sofrer as consequências de tudo que venho sofrendo em relação à minha vida, à minha vida atual. Mas eu vinguei. Você vingou. Tanto que estamos aqui, né?
nesse planeta de provas e expiações, experimentando tudo que a gente precisa experimentar para a nossa evolução espiritual. Todavia, se algum de nós tivesse resolvido e realmente não vingasse no corpo que nos foi oferecido, a gente ia estar se comprometendo mais uma vez com as leis de Deus. E uma nova oportunidade seria dada a gente para a gente reparar os nossos erros em um outro corpo. É o que diz a espiritualidade na resposta dada a gente nessa questão 345. Bora ver a questão 346, então. Então, o que é que faz o espírito se o corpo que ele escolheu morre antes de se verificar o nascimento? Escolhe outro. Escolhe outro. Vamos escolher outro corpo. Vamos fazer outro planejamento reencarnatório. Aí Kardec perguntou ainda nessa questão, a 346A. E qual é a utilidade dessas mortes prematuras? Dão-lhes causa, as mais das vezes, as imperfeições da matéria. Então, assim, se o espírito faz o seu planejamento reencarnatório, tem um laço fluídico, perispiritual, que vai ligar ele àquele corpo material. E, de repente, ele, por medo, ou por razões outras qualquer, ele diz assim, não quero reencarnar, eu não vou reencarnar, eu não quero reencarnar agora. Eu estou com medo, eu estou com medo, eu estou com medo. Né? O que é que isso vai acarretar? Consequências negativas, eletromagnéticas inclusive, que vão fazer com que o corpo não se comunique bem com esse laço fluídico, aí a criatura não vinga. Porque vai comprometer aquela matéria. É por isso que eles dizem as imperfeições da matéria. Não é interessante? Então, por aí a gente tem uma ideia do nível de complexidade que é, minha gente, uma programação reencarnatória. É muito complexo. E na doutrina espírita e na literatura espírita, a gente vai ver muitos casos. A gente tem o caso de Júlio, da reencarnação de Júlio, no livro Entre a Terra e o Céu. A gente tem um outro caso também, eu não lembro qual é o título do livro agora, o caso de Segismundo, que existe também uma programação muito bem feita em relação ao seu reencarne, porque ele tinha compromissos e comprometimentos com os pais que iam recebê-lo. E o pai, durante a gestação do filho que ia nascer, ele sentia algo de estranho, algo de negativo em relação àquela criança que ia ser seu filho. Já eram as recordações do passado, porque ele havia sido morto ou assassinado por aquele espírito que ia nascer. Então, assim, todas essas conotações, todas essas influências psico-perispirituais que existem entre nós também, vão dizer do grau de antipatia ou simpatia que nós temos uns com os outros, inclusive. Antipatia gratuita, por exemplo, dá para entender isso? Como é isso? Eu nunca vi aquela criatura, não olhei para ele e não gostei dele. Dá para entender um troço desse? O Espiritismo explica que, às vezes, sim. Talvez essa antipatia seja justamente uma carga e contracarga que existe, fluídico, espiritual, entre você e aquela outra criatura. Mas cabe a você, como bom cristão e espírita que é, relevar essa energia negativa, transformá-la, transmutá-la, para aprender que nós nos devemos uns aos outros, como diz Lacordaire, e que nós devemos nos amarmos uns aos outros, como ensinou Jesus. Simples e complexo assim. Mas assim é tudo aquilo que a espiritualidade amiga oferece para a gente, na compreensão mais elástica, mais coerente, a respeito desses processos todos de vida material e vida espiritual, de merecimentos.
Questão 347. Que utilidade encontrará um espírito na sua encarnação em um corpo que morre poucos dias depois de nascido? É triste, né, não? A gente vê, às vezes, um pai, uma mãe se debruçando sobre o corpinho de um filho que, de repente, não vingou, né? E os benfeitores disseram assim: o ser não tem, então, consciência plena da sua existência. Porque, assim, quando a gente vai reencarnar e a gente entra no corpo, a gente perde a consciência de tudo que a gente foi e de tudo que foi planejado para a nossa existência vindoura. Então, ele não tem, então, essa consciência plena de sua existência. A importância da morte é quase nenhuma. Frequentemente é, como já dissemos, uma prova para os pais. Então, assim, aquela criança que não vingou, ela não vai ter os sofrimentos, a criança não vai ter os sofrimentos por não ter vingado enquanto um espírito prestes a reencarnar, porque ela não vai ter essa lembrança. Ela não vai ter consciência do que se passou com ela. Mas como nada é em vão nessa vida, nada é por acaso, nada. Tudo tem uma razão de ser, um propósito, à luz da divina providência. Alguma lição ali, alguma coisa ali vai ficar como uma lição. E fica como uma lição, muitas vezes, para os pais. Difícil, às vezes, numa situação como essa, a gente encarar essa realidade, né? Encarar isso. Mas isso também faz parte de todo um contexto no qual a gente busca, através da doutrina espírita, explicações para as coisas que nos angustiam. E a doutrina espírita, como consolador prometido, traz a gente essas explicações, essas elucidações a respeito de todo o papel, de todo o processo de vida nessa ou em outra existência. Aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Sanson dá uma comunicação que fala um pouquinho a respeito disso, a respeito dessa pergunta e a respeito dessa resposta. Sanson diz assim, ó: quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços, antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções. Pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda sua alegria. E continua: em vez de vos queixardes, regozijai-vos quando apraz a Deus retirar deste vale de misérias um de seus filhos. Não será egoístico desejardes que ele aí continuasse para sofrer convosco? É bom a gente pensar nisso, né, gente? Essa dor se concebe naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna. Vós, espíritas, nós, espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Não é verdade? A gente até programa a nossa reencarnação. Mães, sabei que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem. A lembrança que deles guardais os transporta de alegria, mas também as vossas dores desarrazoadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Espírito Sanson, trazendo para a gente essa mensagem consoladora, aonde? No Evangelho segundo o Espiritismo. E de onde a gente foi comentar isso? Do Livro dos Espíritos. É tudo encaixado, gente. E aí eu recomendo para vocês, busquem, procurem, coloquem no seu celular quando saírem daqui, Kardecpédia, e vão estudar.
A Kardecpédia é um aplicativo no qual você tem todas as obras da codificação e tem mais ainda todos os livros da Revista Espírita, no qual você lê o texto e tem o texto correlacionado. É excelente para a gente estudar. Está lá o texto do Livro dos Espíritos, aí lá você vai encontrar assim, textos correlacionados. Tá, onde tem texto correlacionado? Na Gênese, no Livro dos Médiuns. Vai lá, estuda, correlaciona, aprende mais. De graça, viu? Você não precisa pagar por isso, não. Tá bom? Questão 348. Vamos ver se dá tempo, gente. Sabe o espírito previamente que o corpo de sua escolha não tem probabilidade de viver? Será que previamente eu vou saber, eu teria como saber que o meu corpo não vai vingar? Aí eles responderam assim, ó, sábio algumas vezes, mas se nessa circunstância reside um motivo de sua escolha, isso significa que está fugindo à prova. Esse eu não vou mais explicar tanto porque já falei. Né? Está fugindo da prova, faz de tudo para não vingar o corpo. Questão 349. Quando falha por qualquer causa a encarnação de um espírito, é ela suprida imediatamente por outra existência? Falhou a encarnação, ó. E agora? Será que eu vou ter oportunidade novamente? Será que imediatamente eu vou reencarnar? Será que é assim? Nem sempre o é imediatamente. Não. Faz-se mister ou necessário dar ao espírito tempo para proceder à nova escolha, a menos que a reencarnação imediata corresponda à anterior determinação. Se houver uma determinação do plano espiritual dos benfeitores para que isso aconteça, isso vai acontecer. Mas, normalmente, o que os espíritos estão dizendo para a gente aqui, não. Que aí a gente vai ter que levar um tempo para preparar tudo novamente e poder reencarnar. Vamos para a última pergunta, que eu tive que correr um pouquinho agora com vocês, para a gente terminar, ver se termina 8h30, tá, dona Sônia? Vamos lá. Questão 350, a última questão de hoje. Diz assim, uma vez unido ao corpo da criança, e quando já lhe não é possível voltar atrás, sucede alguma vez deplorar o espírito a escolha que fez? É assim. O espírito Maxwell vai reencarnar nesse corpo. Aí, no meio do processo, eu digo assim, poxa, os benfeitores amigos espirituais não foram muito generosos comigo, não. Podia ter dado um corpo mais bonitinho, mais fortezinho, uns olhos azuis, né? Sei lá, uma conformidade mais bonita. E aí eu resolvo cancelar essa encarnação para ver se na outra, no próximo planejamento, eu venho mais bonitinho. Aí vejam o que os benfeitores amigos responderam para a gente. Bem interessante, ó. Perguntas se, como homem, se queixa da vida que tem. A gente não se queixa da vida que tem, né? Se desejaria que outra fosse ela. A gente, às vezes, não deseja que a nossa vida fosse outra. Sim. Se arrepende da escolha que fez. A gente não se arrepende, às vezes, das escolhas que faz. Aí ele diz também, não, pois não sabe ter sido sua escolha. A gente não sabe que a gente escolheu isso. Aí fica se arrependendo, porque não sabe que a gente fez parte do planejamento reencarnatório. Depois de encarnado, não pode o espírito lastimar uma escolha de que não tem consciência. Pode, entretanto, achar pesada demais a carga e considerá-la superior às suas forças. É quando isso acontece que ocorre o suicídio. Que ele recorre ao suicídio. Então, assim, meu Deus, por que o Senhor me deu esse corpo, essa vida que eu tenho hoje? Não está interessante para mim, não. Eu não vou aguentar isso, não. É melhor morrer. É assim que muitos suicidas pensam, projetam suas vidas. Até mesmo porque a gente se esquece, né? Que no nosso planejamento reencarnatório, até o corpo físico da gente, foi a gente que escolheu. Eu não vou comentar mais isso, porque faz parte dessa resposta, que vocês vão encontrar no Livro dos Espíritos. Pega lá a Kardecpédia, gente, e vocês vão ver esse comentário que está lá. E a gente vai fechar com o pensamento do nosso irmão Chico Xavier. Lá na obra Minutos com Chico Xavier,
é um livro no qual José Carlos de Luca, né, um companheiro, um confrade nosso, ele escreveu algumas coisas de frases, de palavras de Chico, e Chico disse assim, certa vez para nós: reencarnar é recomeçar, é receber de Deus uma nova chance de reconstruir as cenas das existências passadas nas quais, como roteiristas de um filme de nossa vida, vejam, roteiristas de um filme de nossa vida, não soubemos escrever uma bela história. Então, que nessa existência nós possamos fazer um novo roteiro para a nossa história, que nas próximas existências nós tenhamos consciência de nossas reais necessidades, para que a gente possa se tornar um espírito mais em paz com Deus, diante dos compromissos que nós assumirmos com Ele. Que Deus, que Jesus, Maria de Nazaré e Francisco de Assis estejam com vocês durante toda a semana. Muito obrigado pela paciência e esperamos de coração, gente, que vocês tenham compreendido pelo menos um pouquinho o grande papel da reencarnação em nossas vidas e da participação do perispírito nesse processo. Paz e bem para todos.